Olá, meus irmãos. Estamos aqui para um momento de oração, mais uma vez. Momento com Deus, momento de falar com Deus. Nós fazemos isso, estamos fazendo isso 2 vezes por semana, às terças e sexta. E a partir de janeiro, se o Senhor nos permitir, nós estaremos mudando a live Orando com Você. Estaremos com outro tema. A live vai durar um pouquinho mais e nós vamos ter sempre a palavra de Deus, porque ela é alimento, ela é a espada para a nossa luta, ela é tudo. Ela é infalível. A palavra de Deus é infalível. Olha, eu não sei se vocês estão podendo me ouvir, está aparecendo um sinal aqui negativo, mas nós estamos continuando. Eu vou trazer uma palavra de Deus. É de Deus a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos trazer Isaías 59. Isaías 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Eu vou falar sobre algumas coisas que podem ser obstáculo, empecilho à nossa oração, aliás, a Deus ouvir a nossa oração. Mas eu vou ler o texto primeiro. O texto diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Meus queridos, temos aqui uma palavra e de repente alguém aparece dizendo: isso é o Antigo Testamento, isso é da lei, isso não é para hoje, não é para nós. Amigos, aqui não tem nada de lei. Aqui é um profeta, Deus falando através de um profeta, de um seu profeta, e ele está falando sobre a nossa situação espiritual e moral. Porque o pecado, ele não é só espiritual, ele é moral também. Então, nós precisamos entender isto e assim poder entender, poder orar livremente. Olha, as pessoas que estão em pecado, elas não têm vida de oração. Elas não gostam de orar. Elas não têm qualquer vontade ou desejo de orar. Quando elas oram, é quando as coisas ficam muito ruins, apertadas, e então elas oram. Mas elas não têm vida de oração, porque estão em pecado. E o pecado tira o apetite da pessoa a orar, da pessoa a buscar a Deus, tira a vontade da pessoa a estar próximo de Deus. Então, é preciso que a gente possa buscar estar em condições para Deus nos ouvir, para fazer
a vontade de Deus. Isso é uma realidade. A vontade de Deus é de nos ouvir, mas aqui está dizendo, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados encobrem, eles servem de uma névoa ou de uma cortina que impede o nosso acesso a Deus. Mas pastor, eu não adulterei, eu não matei, eu não roubei. Essa é uma cultura muito errada, que as pessoas acham que pecado só é roubar, matar e adulterar, ou prostituir. Não, meu amigo, existe o pecado da desobediência, o pecado da negligência, o pecado da usura, o pecado do amor às coisas materiais, o amor ao materialismo, o pecado de rebelião contra Deus, a falta de obediência à palavra de Deus. Isso tudo é pecado. Tudo é pecado. E tudo isso nos afasta de Deus e se torna um obstáculo para que as nossas orações sejam ouvidas. Vou falar sobre alguns pontos que podem ser um obstáculo para a nossa oração chegar ao Pai. Primeiro, o perdão. Se nós ofendermos alguém, então nós precisamos pedir perdão àquela pessoa a quem nós ofendemos. Eu estou olhando aqui porque eu estou com um problema aqui na tela, está aparecendo aqui um tremido na imagem, e eu estou olhando isso. Então, nós precisamos estar em condição de pedir perdão para a pessoa. Agora, existe o outro lado, que as pessoas parecem que, eu não ofendi, eu não fiz mal à pessoa, não fiz mal àquela pessoa, se ele está com raiva de mim, eu não, é problema dele, eu não fiz mal para ele que me ofendeu. Então, eu não perdoo. Então, a falta de perdão veta os céus, fecham os céus para Deus, para a palavra, para a presença de Deus. O acesso a Deus fecha totalmente quando nós não perdoamos. Então, há pecado quando nós ofendemos e não pedimos perdão, seja para uma pessoa da família, seja para uma pessoa da igreja, e a desculpa, como Jesus ensinou às pessoas que não são, a conciliação com as pessoas que não são da igreja, Jesus falou disso, ele disse, concilia-te com o teu adversário no caminho. Então é necessário que isso façamos. Então, o pecado de ofender e não pedir perdão. O pecado de ser ofendido e não perdoar. Isso aí fecha as portas, totalmente fecha as portas para Deus ouvir a nossa oração. Então nós precisamos estar em condições de Deus nos ouvir. O apóstolo João, ele fala disso com muitos detalhes na sua primeira carta. Ele diz que nós pedirmos alguma coisa a Deus, sendo de sua vontade, ele faz. Ele ouve e atende.
Isso eu estou olhando, queridos, estou fazendo aqui algumas pausas, porque a minha imagem aqui na minha tela está tendo um problema, eu não sei como é que está chegando lá para os nossos internautas, não sei. Mas aqui nós temos esse texto. Agora Jesus ensinou, ele disse, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se tu vais oferecer a tua oferta e o teu irmão tem alguma coisa contra ti, então deixa ali a tua oferta e vai até o teu irmão e reconcilia-te com ele. Porque existe uma unidade do corpo de Cristo. Nós, crentes, somos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. E nós precisamos zelar por isso, pela nossa relação de irmão com irmão. Isso é bíblico e faz a nossa vida espiritual ou fluir, ou então ela fica bloqueada. Porque no momento em que as nossas orações não podem ser ouvidas, então as coisas mudam muito. De formas que esta palavra aos nossos corações, nós precisamos de algumas condições para que Deus ouça a nossa oração. Ouvimos o evangelho de hoje. Jesus é bom, ele cuida de você, ele faz tudo isso, queridos. Ele é bom na medida da palavra, é bom. Alguém diz que é bom demais. Não, tudo demais é de sobra. Se você botar muito sal no alimento, não presta. Ele é bom na expressão da palavra. É bom. Deus é bom. E, ele tem amor, ele é amoroso, ele nunca vai... Não, queridos, não é assim. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é piedoso, Deus é maravilhoso, mas ele é justo. E por isso ele providenciou todos os meios para nos justificar, para que nós sejamos santos, para podermos conviver com ele. Ele disse, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, para conviver com Deus, ele não disse que não mandou que nós fôssemos santos igual a ele. Disse, sede santos, porque eu sou santo. Eu, Senhor, sou santo. Então, para conviver com ele, para andar com ele, é preciso ser santo. Você tem o conhecimento do povo de Israel, que o Senhor, em determinado momento da trajetória pelo deserto, ele disse, eu não vou mais com este povo. Não vou mais, porque senão eu vou destruir, porque eu sou santo. Esse povo teima em ser pecador, teima em ser rebelde. Então, o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria, que é um dos pecados mais terríveis. O pecado de feitiçaria, de idolatria e de rebelião. E quase todos os pecados, eles são rebelião. Porque quando a pessoa peca, ele se rebela contra Deus. Ele está se rebelando. Ele está infringindo a palavra, a vontade e o conselho de Deus. Nós vamos orar. A irmã Zuleide Gemac. Estou ouvindo a palavra de Deus e é muito maravilhoso o Senhor conosco. É o Senhor que está conosco. O Senhor Deus está conosco. Graças a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Eu continuo tendo aqui esse sinal da imagem que me chama a atenção toda hora, mas a irmã está assistindo, com certeza está chegando lá a imagem. Se chegar com algum defeito, mas pelo menos o áudio está chegando perfeito. Então vamos orar. Bendito Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entramos em Tua presença. Senhor, chegamos a Ti por meio de Jesus Cristo.
o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso benfeitor, o nosso provedor, o nosso tudo, o Criador, sustentador de todas as coisas. Pai, eu te agradeço por tudo, pelo dia, pelo momento, pelo alimento que tomamos, pelo teto, pela família, pela igreja, por tudo, Senhor, e somos gratos. Agora te peço pelos meus irmãos que estão orando comigo, ao vivo ou depois, quando eles tiverem a oportunidade de ver o vídeo. Senhor, te peço que a tua mão se estenda sobre eles, que a fé de cada um seja liberada nesse momento e que possam eles chegar à tua presença. Ó Senhor, se estou falando para alguma pessoa que está impedido de ser ouvido por Deus por causa de algum tipo de pecado, Senhor, dá a essa pessoa o arrependimento e perdoa-lhe, para que ele possa entrar em tua presença. Meu Deus, meu Pai, eu pretendo trazer uma outra live, outro assunto para aqui conversar e falar com os nossos irmãos, com os teus servos. Eu te peço que me dê a direção, me dê a graça, me dê a sabedoria, me dê a direção para que eu faça as coisas segundo a tua boa e maravilhosa vontade. Pai, abençoa. Eu te peço pelos doentes, pelos aflitos, pelos que sofrem, pelos que estão sofrendo injustiça, que estão sofrendo algum tipo de opressão ou de pressão, Senhor. Eu te peço que a tua mão seja com eles. Ó Deus, todas as pessoas que estão sofrendo injustiças, elas são dignas da tua piedade, da tua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, ó meu Pai, se o Senhor está provando alguém, dê força a esta pessoa para que ela suporte a prova e ela possa assim vencer em ti, Senhor, vencendo a prova e será aprovado. Meu Deus e meu Senhor, dê-nos uma noite abençoada, um sono tranquilo e de descanso para cada um de nós. Meu Pai amado, abençoa teus filhos no Brasil, em toda parte, nesta cidade onde estou, Senhor, e no estado em que moramos, em que vivemos, nós te pedimos, Senhor, que a tua mão se estenda para nos abençoar. Ó Pai, se há algum empecilho, se há algum obstáculo, se há pecado, Senhor, nos perdoe, nos lave, nos purifique, para que o nosso acesso à tua presença seja livre. Nós te pedimos, te agradecemos, eu e todos os que oram comigo nesse momento, agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje já é 16 de dezembro e nós estamos aí há 9 dias do Natal, há 8 dias porque as celebrações de Natal são sempre dia 24 para 25. Agora, eu tenho notado, eu não sei se é só na onde eu congrego, eu tenho notado que as pessoas já não vão mais para o culto de Natal. Eles vão fazer ceia de Natal. Eles vão fazer piqueniques, vão fazer bolo e festanças, o peru de Natal, o bolo de Natal, ou não sei o quê. Olha, se nós queremos fazer alguma coisa desse tipo, nós podemos fazer todo dia.
todo dia, qualquer dia. Agora, o Natal, se é que nós chamamos Natal de Jesus Cristo, nós devemos, nesse dia, estarmos adorando a Deus. Devíamos ir para a igreja sem preocupação com a ceia. Porque essa coisa de ceia é do mundo. É do mundo. Não é? Não é da igreja, não é dos salvos. Não. Essa coisa de ceia de Natal, peru de Natal. Mas nós não podemos comer ou fazer um banquete o dia que quisermos. E por que no dia que nós deveríamos adorar a Deus por ter mandado o seu Filho, e nós temos um dia para celebrar o nascimento do Salvador, que se fez homem para que nós nos tornássemos espirituais, para nos salvar. Por que não fazer isso? As pessoas nem para o culto mais vão. E tem uns que, vamos no dia 25, quer dizer, dia 24 vão fazer jantar, vão fazer até a meia-noite. Oração não existe. Qualquer tipo de culto não existe. É só a carne, só carnalidade. Eu sei que não é todo mundo, mas o número de pessoas que está considerando o Natal como um momento para nós celebrarmos a Deus está ficando cada vez menor. As pessoas, é Natal, basta o tempo, basta o mês todinho, ou mais de um mês que nós ouvimos na televisão, no rádio, na internet, em qualquer lugar, em qualquer veículo de comunicação, essa coisa de Natal, sem nenhum sentimento com a pessoa do Salvador. Somente comercialização. Somente. É quase um desabafo que estou fazendo, mas é verdade, meus amigos. E às vezes a gente fica um pouco indignado quando a gente vê o nome de Deus sendo tomado em vão. Aí fazer musiquinha, fazer aquelas coisas que... Eu me lembro que eu estava numa igreja lá na cidade de Cametá e aí alguém foi convidar uma vizinha lá para o culto de Natal. Aí ela disse, vai ter pastorinhas? Se tiver pastorinhas, a gente vai. Pastorinha era um tipo de teatrinho que tinha que a igreja apresentar, mas a igreja que eu pastoreio, eu não incentivo essas coisas, porque essas coisas, meus irmãos, são tão, tão sem vida. Mas tem alguma coisa que representa o nascimento de Jesus, é muito importante. Então, queridos, eu estou trazendo essa palavra um pouco mais. Eu me lembro que eu vi uma vez, eu saí da igreja, mas isso foi numa virada de ano. Nós fomos para a virada do ano, para aquele culto, aquela vigília até meia-noite, até meia hora da manhã, quando começa o ano novo, a gente se abraça e se confraterniza. E quando foi ali, faltando ali 5 minutos para meia-noite, nós, ao invés de orarmos, cantarmos o hino e orar ao Senhor, agradecendo o ano e recebendo o ano novo, aí apareceu um negócio, o dirigente do trabalho saiu e voltou depois com a barba grande, com um negócio aqui, não era barba, era uma barba postiça. E então se sentou lá, e aí veio um outro e empurrou ele, porque ele estava representando o ano velho. E até que ele virou para lá, caiu para lá, era o ano velho que estava indo embora. Eu fiquei tão triste com aquilo, porque eu estava acostumado a ver a gente passar o ano, depois de, quando se aproximava a meia-noite, a gente cantava o hino
e orava ao Senhor agradecendo o ano que passou e o ano que estava chegando. Eu saí triste daquele dia. Então, queridos, nós precisamos honrar a Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não tomar o nome de Deus em vão. É muito ruim tomar o nome de Deus em vão. Se nós estamos celebrando o Natal de Jesus Cristo, vamos celebrar de verdade, e não com milância, comer e beber. E tem uns que tomam mais alguma coisa do que água refrigerante. Que pena, que pena. Ficamos por aqui, queridos. Eu volto sexta-feira, se o Senhor permitir. Eu volto com mais uma live orando com você. Até lá, que a paz de Deus esteja com você.